Boa noite, caros telespectadores, telespectadoras. Sexta-feira, 10 de abril, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Sempre agradecendo pelo carinho da audiência, por essa oportunidade de conversar com vocês sobre assuntos que eu entendo que seja do interesse da nossa cidade, da nossa região. Bem, hoje é um daqueles programas que eu sempre falo, daqueles que eu gosto de fazer, né? Que é a Quack Nova Friburgo, que vem dando certo, né? Mas antes eu tenho uma historinha para contar para vocês. Já mataram o rádio inúmeras vezes, não foi? A primeira tentativa veio com o advento da televisão, né? Pergunta, quem iria querer apenas ouvir se agora também era possível ver, né? Então a rádio vai morrendo. Mas não foi isso que aconteceu. O rádio não só resistiu, mas ele evoluiu, se reinventou e se multiplicou. Depois chegou a internet e novamente se anunciou o seu fim. Mais uma vez o rádio provou sua força, adaptou-se, incorporou novas tecnologias e expandiu seu alcance. Foi isso que nós vimos. Aí veio a pá de cal na cabeça de muita gente. As redes sociais com as suas infinitas possibilidades de comunicação. E aí muitos decretaram, agora é definitivo. Agora a rádio já era. Mais uma vez, estavam enganados. O que vemos hoje é exatamente o contrário. O rádio segue vivo, presente e cada vez mais forte. Ele se transformou, ganhou imagem, ganhou novas plataformas, tornou-se ainda mais acessível. E hoje basta um aplicativo para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, esteja conectada à sua emissora favorita, não é? O rádio continua fazendo parte do nosso cotidiano, nos escritórios, nos carros, nas casas, só isso, nesses 3 exemplos já são bastante. Levando informação, prestação de serviço e entretenimento com uma proximidade única, quase íntima, que nenhum outro meio consegue substituir. O rádio é o mais íntimo que nós temos, né? A dona de casa está na cozinha, ou está no escritório, a mesma pessoa, o rádio está tocando a rádio ali, vai ouvindo música, vai vendo notícia, e faz parte do nosso dia a dia. A verdade é que o rádio está em tudo quanto é lugar. E aqui em Nova Friburgo, uma emissora se destaca nesse cenário. A Rádio Nova Friburgo FM, a nossa querida emissora das montanhas, na frequência 107.5, não é 10, não é 107.5. 10.1 é a TV Zoom, né? Lá é 107.5, que há poucos anos se transformou de AM para FM, né? E ao longo desses anos ela se consolidou como uma referência de utilidade pública, jornalismo e entretenimento, alcançando diferentes públicos e gerações. Impressionante como a Rádio Friburgo consegue alcançar desde o adolescente até o mais idoso, públicos diferentes, em qualquer lugar. Enfim, esse sucesso é fruto de uma programação diversificada e de profissionais que fazem da comunicação uma verdadeira missão. É isso que nós vemos na Rádio Nova Friburgo FM. À frente desse programa, um dos nomes é... pulei uma coisa importante aqui. Entre os programas que marcam presença no dia a dia dos ouvintes, há um que embala as tardes de segunda a sexta-feira. Tem um programa lá, 15 horas, ele entra e vai pela tarde adentro. É o Boa Tarde Brasil. À frente desse programa está um dos nomes mais respeitados da comunicação da nossa região. Um profissional de trajetória longa, consistente e admirável, que construiu sua carreira com dedicação, talento e compromisso com o público, é fundamental. E é justamente esse grande nome que está conosco nesta entrevista. Vamos conhecer não apenas sua história no rádio, mas também os caminhos de uma carreira multifacetada, rica em experiências e conquistas. O homem faz um monte de coisa. Se você acompanha a programação da emissora das montanhas, né, certamente já sabe de quem eu estou falando. Caso não acompanhe, daqui a pouquinho vocês vão descobrir quem é ele. Mas eu tenho certeza que quem assiste já sabe quem é. Enfim, este é o tema do programa desta noite. A voz que embala suas tardes no Boa Tarde Brasil, da Rádio Nova Friburgo FM 107.5, recebe uma homenagem Pensando Nova Friburgo. Ele está aqui para ser homenageado pelo belo e profícuo trabalho que ele vem fazendo há dezenas de anos. É uma das coisas que o Pensando gosta de fazer. Homenagear a Nova Friburgo que vem dando certo. E ele é um exemplo disso. Mas antes, tem a minha costumeira citação, que tem a ver com um programa, com uma reclamação que eu faça.
E o tradicional mantra, que já vem há vários meses, né? A citação veio de um camarada que foi considerado um dos maiores nomes da comunicação e das artes do século XX, diretor e roteirista. Ele ficou mundialmente famoso tanto no cinema quanto no rádio. Estou falando de Orson Welles, que muitos consideram um dos seus filmes, o Cidadão Kane, como uma das maiores obras de arte de todos os tempos, né? Ele falou algo que, quando eu vi essa frase, eu me lembrei principalmente das transmissões esportivas lá dos anos 60, com Jorge Cury e Valdir Amaral. A rádio é o teatro da mente. A rádio é o teatro da mente. Por quê? A rádio, a liberdade que a rádio tem, faz a gente fantasiar. Hoje elas já estão também com imagem, né? Mas ainda as pessoas prestam muito pouca atenção na imagem, fica mais com a rádio na mente. Para quem não lembra, nos tempos bons de Jorge Cury e Valdir Amaral, a bola passava a 10 metros do gol, mas ele falava, passava perto e você achava que seu time quase fez um gol. Porque é um teatro, né? A rádio tem esse poder de mexer com o nosso imaginário. Porque quem liga o rádio não está preocupado. Quem está, por exemplo, trabalhando, ele não está preocupado em ver a imagem do apresentador, ele quer ouvir. E ali a gente divaga do jeito que a gente quer, né? Ele conta fala uma notícia, você interpreta de um jeito ou do outro, por isso que ela tem esse lado lúdico, que só a rádio tem. Bem, dito isso, vamos ao mantra. O mantra é chato, porque desde agosto, ou seja, há quase 9 meses, esse mantra se faz presente no programa e assim continuará até que a Água de Nova Friburgo deixe de desrespeitar o povo friburguense, mantendo interditada a antiga linha do trem ao trânsito de veículos no trecho entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade. Meu Deus, essa situação já vem ocorrendo há mais de um ano, em verdade 1 ano e 2 meses. Só permitindo a passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas, ainda assim de forma precária e colocando em risco quem passa pelo local. Já, às vezes, quando eu mostro as fotos, né? Semana passada mesmo mostrei. Não estou mostrando hoje, a situação lá é a mesma. Eu estou gravando esse programa na quarta-feira, dia 8, e a situação encontrada no local praticamente é a mesma. Eu passei lá hoje, eu fui lá, fiz caminhada, passei por lá. Desde o início da obra, ou seja, uma obra caminhando, ou melhor, se arrastando a passo de tartaruga. Tartaruga nem se arrasta, mas anda tão devagarzinho que eu digo que se arrasta. Considerando a informação que eu obtive já há vários meses de um representante da empreiteira que está construindo a obra para a Água Nova Friburgo, ele falou para mim na época, ele confessou que na melhor das hipóteses a obra vai até pelo menos o meio do ano. E agora está faltando uns 20 metros só, mas é um material rochoso, a coisa é tão lenta. Eu sou do ramo, eu sei que poderia ter sido feito. Isso era uma para 3, 4 meses se eles tivessem se empenhado, mas não se empenharam, até porque eles estão instalando uma tubulação que, a princípio, pelo que eu sei, era para atender o hospital oncológico. O hospital oncológico também não saiu. Então antigamente tinha um programa na televisão que alguém chegava e falava assim, todo mundo enrolando, e todo mundo respondia, todo mundo enrolando. E a Água Nova Friburgo está enrolando. É isso aí. O pior que eu acho é que a prefeitura, que é o poder concedente, faz vista grossa, parecendo que esse abuso que está sendo cometido em via pública por essa concessionária, Água Nova Friburgo, não é fiscalizado pela prefeitura. Eu, sinceramente, eu nem sei se nós temos secretaria, eu sei que não tem, mas uma diretoria que fiscaliza essas concessionárias. Eu nem sei se tem, porque se tem, anda dormindo, porque deixa acontecer isso. Enfim, feita essa minha bronca, vamos ao lado bom do programa, que é a voz que embala suas tardes no Boa Tarde Brasil, da Rádio Nova Friburgo FM, recebe uma homenagem pensando na Nova Friburgo. Quem é que está recebendo essa homenagem? Quem já assiste a rádio sempre sabe que eu estou falando de Gilberto Cunha Otis, né? O famoso Gilberto Cunha, que é apresentador do programa Boa Tarde Brasil, que eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite. Boa noite, querido amigo Modesto. Boa noite, você, minha amiga de casa, meu amigo de casa. Estamos aí comemorando o TRI, né? Estou voltando ao seu programa, na verdade, completando dessa vez a 3ª vez. Estamos no TRI, estamos bem, né? É um prazer, Modesto, estar no seu programa, que tem uma audiência absurda. E é um prazer estar conhecendo os novos estúdios da TV Zoom,
que é realmente uma emissora que faz a diferença, não só em Nova Friburgo, mas em toda a região, né? Então é muito bom estar aqui com você. Eu te agradeço. Agradeço também a Luana que está comigo hoje, né, Luana? Um beijo para Luana. Ei, Luana? Luana deve estar lá fora, deve estar passeando. Não, está por perto. Vamos lá, Gilberto. Conforme informei na abertura do programa, você é um profissional que tem uma carreira multifacetada, né? É verdade, Modesto. Considerando que a ideia do programa é prestar-lhe uma homenagem, né? Por seu profícuo trabalho na comunicação, vamos explorar essa sua vasta atuação, mesmo sabendo que já conversamos contigo neste programa e falamos sobre sua carreira. Sim. Como você disse, é a terceira vez que você me dá esse privilégio de abrilhantar o Pensando com a sua presença. É uma honra. Sendo que a última vez foi no dia 7 de junho de 2019, ou seja, já vão quase 7 anos. Né? Olha como passa o tempo voa, né? O tempo voa. E nesse período, muita coisa mudou, sim, inclusive na forma do Pensando, chegar aos telespectadores, né? Hoje, em 7 anos, mudou muito. Muito. Né? Há 7 anos predominava a TV a cabo, hoje predomina as mídias de internet, né? Sim. YouTube, redes sociais, aplicativo, site, né? Verdade. E também os telespectadores, né? Em 7 anos, o perfil dos telespectadores entram novos. Verdade. Alguns deixam de assistir, outros passam a assistir, né? Enfim, então a gente, dito isso, vamos fazer uma viagem no tempo, pegando uma carona lá no nosso colega Rogério Albertini, né? Sim, direto do túnel do tempo. Então, nós vamos fazer uma viagem direto do túnel do tempo, que é outra gente boa também. Muito boa, Rogerinho. Eu gosto dele. Já tenho o privilégio de vir aqui. Muito bom. Ele tem que me vir aqui trazendo mais novidades, que eu sei que ele sempre tem novidades. Sempre tem. Eu não sei como é que ele arranja lugar para guardar aquilo tudo. Rapaz, é verdade. Enfim, esse bordão também tinha o Túnel do Tempo, que é um programa lá dos anos 60, 70. Exatamente. Da televisão preto e branco ainda. Isso aí. E tinha também outro programa, que a gente não vai fazer igual, porque ele entrava duro. Você lembra do J. Silvestre? Lembro, eu era muito jovem, mas me lembro sim, do J. Silvestre, Flávio Cavalcante. Essa turma da antiga. Me lembro. Ele tinha um programa chamado Essa é Sua Vida. Olha! E que ele explorava, ia lá desde onde o camarada nasceu. Eu não vou tanto, não. Contava tudo, né? Não, viajar pela sua vida profissional. Perfeito. Mesmo sabendo que eu vou usar um vício de linguagem, né, que é um chamado pleonasmo, vamos começar pelo começo. Sim. Né? O seu histórico informa que a comunicação entrou na sua vida através de uma emissora de televisão. Se desculpe tossindo, porque saí de uma gripe recente e fica esses restinhos dela. Sim. E nesse seu início, você praticamente trabalhou quase exclusivamente atrás das câmeras, não foi isso? Verdade. Então vamos contar essa história aí. Verdade, Modesto. Olha, foi uma coisa muito bacana, porque, na verdade, a maioria do radialista, né, ou melhor, a maioria do profissional de comunicação, ele começa no rádio e depois vai para a TV. No meu caso foi exatamente o contrário, né? Eu comecei na TV e muito tempo depois que eu fui para o rádio. E eu comecei logo numa TV de respeito, né? Que foi a TVS. E olha que curioso, a TVS ela foi inaugurada 19 de agosto de 81. 19 de agosto de 81 foi inaugurada a TVS. 19 de agosto de 82 eu entrei na TVS. Exatamente um ano depois eu entrei na TVS. E o curioso, Modesto, é que eles estavam começando a TVS Canal 3 em Nova Friburgo. E não tinha nenhum profissional pronto para trabalhar numa emissora que estava chegando. E aí eles começaram trazendo profissionais do Rio. Mas a ideia deles era que profissionais friburguenses fossem formados para que aqui trabalhassem na terra natal, que o custo aí seria muito menor, né? Então a intenção deles sempre foi essa: vamos formar profissionais de Nova Friburgo e região. E nessa aí que eu dei muita sorte, porque aí eu tive o privilégio de fazer um estágio na TVS Canal 11 Rio de Janeiro, que era em São Cristóvão. E olha onde eu fui trabalhar, rapaz, o Povo na TV com o Hilton Franco.
Que bombava na época, né? Rapaz, era uma audiência absurda, né? E tinha o nosso querido Rosenberg. Tinha, Carlos Rosenberg. É, o Carlos Rosenberg fazia parte de um dos sets lá do programa. Aí tinha o Wagner Montes começando, Sérgio Malandro, Cristina Rocha. Roberto Jefferson, todos eles jovens. Todos eles jovens e depois estouraram, cada um pelo seu jeito. Cada um estourou, né? E ali, rapaz, eu tive o privilégio de fazer um estágio exatamente no Povo na TV, na suíte do Wilton Franco. Quer dizer, eu ficava ali acompanhando ele, comandando o programa. E ele foi um grande diretor. Sim, diretor dos Trapalhões, do Fantástico. Ele ficou muito preso ao Povo na TV? Não, mas ele fazia inúmeros trabalhos. Rapaz, inúmeros Foi um dos grandes diretores do Brasil. Com certeza. E ali eu tive a grande chance, porque ali eu aprendi iluminação, eu aprendi cabo man, cameraman, eu aprendi produção, eu aprendi edição, eu aprendi tudo lá na TVS do Rio, né? E depois eles me mandaram, tanto que minha carteira foi assinada TVS Canal 11 Rio de Janeiro, né? Aí sim, eu fui transferido para Friburgo e aqui eu trabalhei 7 anos na TVS Canal 3 de Nova Friburgo. E foi tão legal que, como tudo era muito novo, não tinha nem jornalismo, nem nada, foi tudo muito novo, eu comecei de baixo mesmo, comecei lá mesmo, quase que um office boy, sabe, acompanhando o pessoal ali, me inteirando de tudo, e dali eu passei a ser operador de VT, depois controle mestre, depois supervisor de operação, depois supervisor de produção, aí veio o jornalismo, aí eu passei a ser cameraman de estúdio, e depois eu passei a ser câmera de externa. E aí eu fui fazendo de tudo um pouco, até repórter de externa eu fui. Ou seja, você fez uma viagem, você entrou como um técnico. Isso, exatamente. Ali, rapaz, eu trabalhei muito tempo por trás das câmeras. Você né? ficou quantos anos nessas funções? Quase 8 anos. Quase 8 anos. Aqui Boa experiência. Aí virou SBT, aí fui crescendo, aí veio o jornalismo, né? E nós tivemos várias personalidades como Fernando Bonan, como Landry, Marcelo Merece, de colegas nossos daqui da cidade, que já eram radialistas e tal, foram ganhando espaço na TVS e nós tínhamos um programa chamado Edição Regional, que era de segunda a sexta às 6 da tarde, que eu que produzia todo o programa, e o Destaque Regional, que era uma vez por semana, o programa tinha 1 hora de duração, e eu também fazia a produção do programa. Então ali eu aprendi muita coisa em termos de TV, né? Aprendi muito. Aproveitar e mandar um abração para 3 pessoas queridas aí. Fernando Bonão, nosso Juventude da Serra. Sim. Landry Schettini, também sempre foi parceiro nosso por aqui. E o Marcelo Merece. Marcelo Merece, grande Merece. 3 pessoas maravilhosas. Merece eu conheço lá dos tempos. Marcelo, se a gente for contar desde quando a gente se conhece... É verdade. Eles vão dizer que a gente conhece a gente lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Agora, legal. Gilberto, você já fez esse caminho inverso, né? Sim. Você foi um técnico em televisão. Isso aí. Mas você não contentou-se ficar só por trás dela. Você também teve participações. Você falou que foi repórter no SBT, Sim. mas você também já teve fazendo o que eu estou fazendo, só que de outra forma. Você também foi um dos pioneiros nas TV locais, né? Rapaz, foi um outro privilégio que eu tive, rapaz, de trabalhar na TV Focus, que era Canal 8, depois passou a ser Canal 20. E ali, Modesto, a gente realizou muito, muito. Primeiro nós fizemos um programa chamado Tarde Total, que tinha a produção do Guto Soares, que trabalha hoje comigo na Rádio Friburgo, cara, meu amigo, um grande profissional. E nós fazíamos ali de segunda a sexta, de 3 às 6 da tarde, ao vivo, o Tarde Total. Era um programa dividido em sets, sabe? Então, tinha entrevista com o dentista, a gente fazia entrevista. Ia para o break comercial, a gente mudava de set e ia entrevistar um psicólogo. Aí entrevistava, saía para o break, a gente mudava para o outro set. Então, eram 5, 6 sets dentro do programa, tudo ao vivo, de 3 às 6 da tarde, de segunda a sexta. Era assim uma loucura, rapaz, sabe? Ali a gente aprendeu muito. E depois que fechou com chave de ouro, foi que a gente teve o privilégio de fazer o primeiro programa de auditório de Nova Friburgo. Um auditório pequeno, tímido, mas que a gente estava realizando um sonho ali de fazer um programa de auditório
na TV Fox, Canal 20, né? E esse programa ele ia ao ar ao vivo aos sábados, de 4 às 6 da tarde. Posteriormente passamos para o domingo à tarde. Então foi uma experiência assim fabulosa, rapaz, em termos de apresentador, em termos assim de novas experiências, né? Vamos dizer. Mas a gente vai ter que falar muito de rádio. Sim. Mas eu não vou falar de rádio ainda não. Eu vou falar de uma faceta que você me surpreendeu, que eu não sabia. A música faz parte da tua vida, né? Rapaz. Como é que ela entrou na tua vida? Fala o que você vai falar sobre a música. Ela entrou ou é uma boa lembrança ou você ainda tem alguma coisa a ver? Rapaz, Modesto, isso é uma história que eu amo contar, cara, porque então vamos conhecer essa história. Eu sou filho de músicos, sabe? Meu pai tocava violão e minha mãe acordeon. E eu já nasci naquele ambiente musical, né? Eles tocavam em igreja e eu já fui crescendo ouvindo música, fui apurando meu ouvido, fui gostando e muito jovem, assim com uns 10, 11 anos, eu comecei a aprender a tocar violão. E aí eu fui desenvolvendo e tive uma experiência no coral da igreja. Comecei a cantar no coral da igreja. E ali foi muito bom, porque eu fui conhecendo o que era primeira voz, segunda voz, o que era tenor, o que era baixo, o que era soprano. Eu fui entendendo como é que era a coisa e que tipo que eu me encaixaria. Então eu sempre adotei a segunda voz. E aí você vai entender daqui a pouquinho. Eu falei, caramba, eu tenho que ser segunda voz, que eu não tenho potencial para a primeira voz. E aí fui desenvolvendo. E aí eu falei assim, rapaz, eu quero algo maior para mim, maior. E naquela época, Modesto, a banda Los Gringos era assim o top dos tops aqui em Friburgo. Nós tínhamos várias outras bandas, mas Los Gringos, onde eles iam, era casa cheia, principalmente a CEF, né? Domingueira na CEF, você lembra, né? Era lotada, né? E aí, rapaz, eu falei, é isso que eu quero para mim, sabe? E eu peguei um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai, um pouco do coral, um pouco do violão, me aperfeiçoei, comecei a tocar guitarra e consegui entrar numa banda chamada Os Rebeldes. E ali, rapaz, eu comecei a desenvolver, mas eu sempre fazia back e tocava guitarra. Eu nunca assumia o protagonismo de cantar, que eu não me garantia na primeira voz. Eu achava que eu não tinha potencial para fazer uma primeira voz digna. Então, se eu não me garanto, vou ficar no back aqui e tal. Até que o tempo passou, né? Muitos anos depois, eu conheci o Cícero Adriano, que infelizmente já nos deixou, o filho do Dilson, o contador, que você deve ter conhecido, seu Dilson, Dona Amélia. Eles eram os pais do meu querido e saudoso amigo Cícero Adriano, que era um irmão. Nos conhecemos lá nos anos 80, começamos a mexer com música e montamos uma dupla chamada Adriana e Gilberto. E ali eu falei, agora sim, porque ele fazia a primeira voz e eu fazia a segunda. Que ele tinha potencial para fazer aquela voz aguda e eu não tinha esse potencial. Então ele fazia a primeira e eu a segunda. E aí, rapaz, gravamos um disco, Modesto. Gravamos um disco e não satisfeitos, fomos para São Paulo, para Ribeirão Preto. Ficamos um tempo lá, conhecemos a nata do sertanejo, aqueles grandes cantores, João Paulo e Daniel, que estavam no auge, Milionário Zé Rico, Nalva Guiar, as Marcianas, enfim, conhecemos várias duplas, cantores e subimos em vários palcos junto com eles, fomos em programa de TV, fomos em programa de rádio e era muito legal porque quando as pessoas iam nos entrevistar, o locutor falava, mas vocês são do Rio? Porque lá não tem esse Nova Friburgo, né? Para eles é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, né? Aí ele falava, uma dupla sertaneja do Rio de Janeiro? A cidade lá do samba, rapaz. Ou essa dupla é muito boa ou é muito ruim, cara. Porque dupla sertaneja com Rio de Janeiro não combina, não. Só que a gente, modéstia à parte, a gente cantava muito bem. Nós ficamos assim uns 2 a 3 anos ensaiando antes de começar esse projeto, sabe? Então a gente cantava muito bem. Aí quando a gente cantava, eles se surpreendiam, sabe? E uma vez na TV Bandeirantes, a gente teve o privilégio de cantar ao lado dos irmãos dos Chitãozinho e Chororó, que era uma dupla chamada Maurício e Mauri, que inclusive o Mauri
faleceu agora recentemente num grave acidente. Estava numa turnê, voltando para casa, colidiram lá com o carro e ele morreu, o Mauri. Eles eram irmãos do Chitãozinho e Chororó. E nesse programa da Bandeirantes, eles estavam lá e nós cantamos uma música deles com eles. Aí foi uma coisa absurda, né? Então foi muito legal, essa trajetória da música. Eu participei depois de várias outras bandas, de vários outros grupos, e com o Cícero Adriano nós ficamos 10 anos, Modesto, cantando. Ou seja, fez uma carreira longa, né? Uma carreira longa, em Nova Friburgo, e toda a região aqui, nós cantamos em tudo, cara. E você parou? Com a música, sim. E não tem a vontade ficou no passado? É, Modesto, porque eu tenho uma coisa comigo, rapaz, que eu até acho que é defeito, não acho que seja virtude, não. Eu não gosto de repetir, sabe? Eu só gosto de ir para frente. Então, por exemplo, eu comecei na TV, fiz o meu trabalho. Hoje eu não tenho vontade de fazer TV. Aí fui para música, fiz tudo que eu podia na música. Hoje eu não tenho vontade de voltar para música. Aí estou no rádio há 22 anos, dos quais 17 anos com essa direção que eu amo de paixão. Gostaria até se permitisse, Modesto. Vamos falar do rádio já. Ah, sim, tá. Então. A rádio é o prato principal. É o prato principal, então. E aí é isso. Eu não gosto assim de voltar. Então eu pretendo ficar muito tempo no rádio, porque quando eu parar, eu não pretendo voltar. Eu quero mandar um abração pro Guto Soares. Sim, grande cara, gente profissional. fina, cara. E você falar em Luiz Gringo, Roberval. Sim, Roberval, rapaz, a turma toda do A Sociedade Esportiva, eu tinha uma ligação muito forte durante muitos anos. Inclusive, eu fui presidente da CEF. Olha, não sabia. Que legal, Modesto. Fui presidente de todos os conselhos lá. Que legal. Aí um dia eu resolvi, aquilo me consumia muito, eu falei, vou sair. Aí o único jeito de sair era sair do clube. Aí entreguei o título, mas passei bons momentos na CEF. Rapaz. E tive o privilégio de, isso foi nos anos 80 e 90, né, até início dos anos 90, lidei muito tempo com o Luiz Gringo lá, abrilhantando as nossas domingueiras, nossa famosa Noite Romântica também. Rapaz, olha Luiz que banda, Gringo e seu Roberval. Isso, Roberval que era um empresário, Josias, o tecladista, excepcional, uma banda maravilhosa. Bons tempos de Silvio César Bravo Cristiado, Silvio Silvinho, que faleceu, infelizmente. Sim, exatamente. Mas, Roberval, meu querido abraço, eu tinha uma relação muito próxima com ele. Muito tempo que eu não vejo. Eu também, tem muito tempo que eu não vejo. Bem, agora nós vamos para um rápido intervalo, senão a Luana vai pegar nossos pés. Na volta nós vamos falar de rádio. Isso. Luana, vamos para o nosso rápido intervalo um pouquinho antecipado, porque o assunto depois vai ser rádio, só rádio. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A NR1 mudou.
Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando, conversando hoje com o Gilberto Cunha e agora vamos entrar no mundo do rádio, né? Enfim, Gilberto, apesar de você estar há muito tempo no rádio, muito tempo na Rádio Nova Friburgo, não foi a emissora das Montanhas que ocorreu a sua primeira experiência no rádio. Vamos lá, você já falou o que levou à televisão, o que levou à música, agora vamos saber o que o levou ao rádio, como foi essa experiência, pelo que sei, foi mais de uma além da Rádio Nova Friburgo FM, né? Perfeito, Modesto. Na verdade, eu sempre, como eu te falo, né? Eu sempre fui um amante de rádio e tinha um radialista que eu me espelhava muito, que era o Valdir Vieira. Não sei se você se lembra, o Valdir Vieira da Rádio Globo, Rádio né? Globo, Valdir Vieira. Exato. E ele fazia um programa de 1 às 5 de segunda a sexta, de 13 às 17 de segunda a sexta, ao vivo, meu amigo, não é mole não. E ele veio de São Fidélis. Eu pensava assim, rapaz que veio de São Fidélis, uma cidade relativamente pequena, modesta, para ir para o Rio de Janeiro, para a melhor rádio da época, para fazer um programa de 1 às 5, esse cara tem que ser muito bom, rapaz. E aí eu ficava assim, rapaz, eu quero ser igual. Eu falava ouvindo o rádio, falava assim, ó, um dia eu vou ser igual a você. Falava pro rádio, ouvindo ele, sabe? Um dia eu vou ser igual a você. Tanto que eu me espelhava tanto nele, Modesto, que lá na frente, quando eu realizei esse sonho, vários quadros do meu programa eram quadros espelhados no programa dele. Eu só mudava o nome, um pouco a característica e tudo, mas eu fiz alguns quadros imitando ele mesmo. Pra você ter a ideia como que eu era fã dele. E aí, surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho na rádio, numa rádio comunitária, porque naquela época não existia rádio comunitária. Quer dizer, lá em São Paulo já existia. Mas aqui por aqui... Mas aqui não tinha, né? Não tinha. Tá? No iniciozinho, então eu conheci a Nina Magalhães, que era uma jornalista, que ela tinha um sonho de deixar um legado, porque ela era baiana. Então ela falava assim, gente, eu quero montar uma rádio comunitária aqui em Nova Friburgo, eu quero deixar um legado, porque eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para minha terra, mas eu quero deixar um legado aqui e eu preciso de ajuda de vocês da cidade. Então ela começou a realizar esse sonho, foi aí que eu a conheci. E aí, meu amigo, eu falei, rapaz, já tinha aquele sonho de fazer rádio. Eu não era profissional. Do rádio, eu pensei, para eu já entrar de cara num programa de rádio sem nenhuma experiência vai ser complicado, porque naquela época tinha Moisés Moraes Filho, tinha que era espetacular, tinha o Carlos Rosenberg, que tinha programa na Rádio Friburgo. Era uma turma boa, rapaz, sabe? Tanto que depois que o Rosenberg foi para o Rio e trabalhou nas principais emissoras do Rio, né? Aí eu falei assim, como é isso que eu quero para mim, eu me aliei à Nina e começamos, Modesto, um trabalho do zero. Eu, a Nina Magalhães e a Deise, que foi uma pessoa espetacular, porque a princípio o estúdio era num dos quartos da casa da Deise, lá no Sanssouci. E ali começamos a desenvolver, enquanto a parte de documentação e tal ia rodando para Brasília, pedia uma coisa, pedia outra, a gente ia desenvolvendo a parte artística da coisa, sabe? Então ali meu primeiro programa foi um programa que se chamava Alto Astral, que eu fazia aos sábados à tarde, por uma meia dúzia de pessoas que ouviam, porque era a potência muito curtinha, muito localizada, é uma rádio comunitária mesmo, né? Então só pegava ali no Sanssouci, nas Brownies ali e tal, sabe? Isso foi em 92, Modesto. Só que aí eu fui desenvolvendo, aquilo foi uma escola para mim, sabe? Eu fui desenvolvendo, e quando foi em 1996... eu tive a grande oportunidade de conhecer o Dr. Aloysio de Moura através de um grande amigo meu, que eu tenho certeza que você conhece, Mário Aguilera.
Claro, Mário Aguilera. Mário Aguilera Campos. Eu tenho uma eterna gratidão, eu chamo ele de Marinho, né? Porque ele, Modesto, me colocou no carro dele, sem avisar o doutor Aloysio. Que ele Isso falou. aí eu queria te falar. Agora sim, como é que você chegou na Rádio Friburgo? Pois é, rapaz, foi assim. Eu conversando com o Mário, falei com ele, Mário, eu acho que eu já estou preparado para trabalhar em rádio. E é o que eu quero para mim. Eu já fiz um trabalho aqui numa rádio comunitária, já peguei os macetes de microfone, de tudo e tal. Ele falou, o que você quer? Eu falei, quero conhecer o doutor Aloysio e quero um aval seu. Porque eu não tenho intimidade nenhuma com o doutor Aloysio. Se você me der um aval, fica mais fácil para mim. Ele falou, vamos lá. Eu não vou nem marcar não, nós vamos lá. Eu entrei no carro dele, nós fomos lá, interfonou. O doutor Aloysio tinha muito carinho por eles, todos, né? Doutor João Aguilera, Valtinha, a família toda, né? Recebeu o Marinho e eu fui na carona. Chegou lá, o Marinho falou assim, doutor Aloysio, esse rapaz aqui já está preparado para fazer um programa de rádio, é o sonho dele, ele quer fazer um programa aqui na Emissora das Montanhas e eu assino embaixo. Aí ele falou, doutor Aloysio, primeira coisa que ele falou, de que família você é? Ele tinha muito isso, né? De que família você é? Eu falei, Cunha por parte de mãe, Otis por parte de pai. Aí ele falou, conheço as duas famílias e tal, e tal. Dali desenvolveu o papo e aí, Modesto, começava um grande sonho, rapaz, que eu achava tão longe a ser realizado. Ele me deu um horário de 5 às 6 da tarde, depois do Moisés terminava às 5, ele me deu de segunda a sexta, de 5 às 6 da tarde, e me deu 2 meses para eu arrumar os comerciais. Se você arrumar, você continua. Se você não arrumar, falou com o Mário Aguilera, ó Mário, amigo, negócio à parte, eu vou arrumar um horário em consideração à nossa amizade, mas ele tem 2 meses para arrumar os comerciais. Era um total de 10 comerciais, estipulou o valor e falou, se não arrumar, termina aqui o nosso contrato. Rapaz, 22 anos, meu amigo. Dali eu não parei mais. Emocionante, né? Dali eu fui, corri atrás, acreditei que eu era capaz e fui, conseguindo um comercial e outro. Moral da história, meu amigo, somando o tempo da Rádio Sociedade Friburgo AM com o tempo da Nova Friburgo FM, em mês de agosto agora completam 22 anos. Bem, você como é que foi você falou o nome desse primeiro programa? Da Rádio Comunitária? Não, da Rádio Friburgo. Ah, da Rádio Friburgo era Show da Vida. Show da Vida, Isso. né? Esse foi o primeiro programa que você veio na Rádio Que eu fiz na Rádio Friburgo de segunda a sexta, de 5 às 6 da tarde. Aí, Modesto, tem um detalhe legal que eu gostaria de falar. Por coincidência, quando eu já estava mais ou menos assim, um ano e meio mais ou menos, no ar, surgiu a propaganda política. E o horário político caía exatamente dentro do meu horário. E eram meia hora, eram 30 minutos de horário político. Aí eu falei, poxa, doutor Luiz, eu só tenho 1 hora. Se eu vou ter que ceder meia hora para o horário político, o meu programa vai ficar só com meia hora. E aí existia um horário vago de 1 às 3 da tarde, porque ele fazia um programa direto da casa dele às 3 da tarde, que era a Rádio Cipó Sempre Amiga. Aí de 1 às 3 da tarde estava vago, só que ele não dava mais de 1 hora para ninguém. Aí, rapaz, eu tive uma conversa assim que eu convenci o doutor Aloysio a me mudar de horário por conta do horário político e em vez de 1 me dar 2 horas. Falei, doutor Aloysio, o senhor não vai se arrepender. Me dá esse horário de 1 às 3 da tarde que eu vou encher esse horário de comercial. O senhor não vai se arrepender. E ali é que eu carimbei, que eu provei para ele que eu era capaz de fazer o lado comercial e o lado como radialista, o lado profissional, o lado, vamos dizer assim, o que a gente costuma dizer, o recreio da coisa, né? Que o gostoso do rádio é aquele momento que você está ali, né? Mas ninguém sabe que fora daquilo ali a gente trabalha às vezes 10, 12 horas para poder realizar aquele programa de 2, 3 horas. Né? Então aquele momento artístico ali é o forte, é o prazer máximo da gente, né? E ele me concedeu e aí eu fiquei lá muitos anos fazendo esse horário de 1 às 3 da tarde. Mas não com o nome de Boa Tarde Brasil. Não, era Show da Vida. Show da Vida. Continuou o nome? Continuou o Show da Vida e aí eu saí da rádio, fui para um outro projeto, né? E aí se você quiser que eu te conte já como foi
Esse boa tarde? Vamos chegar. Você, outro projeto, você já falou alguma coisa? Sim. Sim. Agora vamos sim. Como é que foi a criação do Boa Tarde Brasil? Há quanto tempo ele está no ar? Fale para os telespectadores, né? Que ainda não ouviram o Boa Tarde Brasil, o que eles encontrarão e o encantarão no Boa Tarde Brasil. Conta essa história do Boa Tarde Brasil. Então, rapaz, aí o que acontece? Aí a rádio foi vendida, né? E essa nova direção já estava lá implementando a rádio, potencializando a rádio, enfim, investindo em equipamentos, investindo em transmissores, né? Tornando a rádio muito, muito potente, tornando a rádio assim uma rádio altamente profissional. E aquilo me empolgou muito. E aí quando foi em 2009, eu conversei com a direção da rádio, troquei uma ideia com eles e tudo mais, e não tinha horário. Aí eu conversei com o seu Elísio, expliquei a situação para ele, que eu tinha um sonho de voltar para a rádio, e já vendo assim a rádio crescendo, vendo a rádio se tornando uma emissora grande, profissional, né? Ele falou assim, rapaz, você está tão entusiasmado que eu quero ver se você vai topar esse desafio. Eu vou abrir um horário de 4 às 6 da manhã de segunda a sexta, você topa? Eu falei, que dia que eu começo? Ele falou, o rapaz está animado mesmo. Aí eu comecei com o Show da Vida, que já era o antigo, de segunda a sexta, de 4 às 6 da manhã. E à tarde, tinha um programa chamado Boa Tarde Nova Friburgo, que o Derneval Sangi apresentava. O que acontece? O tempo foi passando, o Derneval Sangi teve um problema de saúde e teve que se ausentar. Então a direção da rádio falou o seguinte, Gilberto, você continua no seu programa, Show da Vida, de 4 às 6 da manhã, e vai apresentando Boa Tarde Nova Friburgo, de 3 às 5, até o Sangi retornar. Que você vai ganhando experiência e, ao mesmo tempo, não dá um buraco na programação. Eu falei, meu Deus, tudo de bom, tudo que eu quero é trabalhar. E aí, eu fiquei 1 ano. Nisso, já tinha o Pedro Osmar, nosso querido Pedro Osmar, Show do Pedro Osmar, ele criou uma reportagem de rua chamada Anteninha. E eu fui o primeiro anteninha dele. Então eu fazia de 8 às 11 o Anteninha, rodando com o carro pela rua, levando notícias ao vivo para o Pedro Osmar. Fazia o meu programa de 4 às 6 da manhã, Show da Vida, e apresentava o Boa Tarde Nova Friburgo de 3 às 5. Quase morando dentro da rádio. Quase morando dentro da rádio. E aquilo foi 1 ano. E aí, a direção da rádio acabou entrando num acordo lá com o Derneval Sangi. Derneval Sangi acabou não retornando, pelo problema de saúde que ele teve, ele acabou não retornando. E seu Elísio, então, falou assim para mim, bom, como você demonstrou ser uma pessoa responsável, que, enfim, estava querendo muito, né, contribuir com a emissora e nos ajudar e tudo mais, agora, ele até usou essa expressão, você comia o osso, que era de madrugada, agora você vai comer a carne. Então, esse horário, a partir de agora, é seu. Aí me deu o horário de 3 às 5, de segunda a sexta, Boa Tarde Nova Friburgo. E aí, esse da manhã, eu passei para outra pessoa, a grade lá passou, e eu fiquei no Pedro Osmar, com a Anteninha, e no Boa Tarde Nova Friburgo. Só que aí o programa começou a crescer. Foi crescendo ali, ainda era AM. Foi crescendo. E quando a rádio passou para FM, aí, modesta, a audiência aumentou muito, a abrangência aumentou muito, os equipamentos mais modernos, transmissor ultramoderno e tudo mais, as pessoas das cidades vizinhas começaram a reclamar. Poxa, rapaz, você fala Boa Tarde Nova Friburgo, eu sou de Cordeiro, adoro o seu programa e me sinto excluído. Eu sou de Cantagalo, me sinto excluído, porque é Boa Tarde Nova Friburgo. Seu programa ele é abrangente, ele pega na região toda, não pode ser Boa Tarde Nova Friburgo. Aí eu levei para a direção. Ó, nós estamos com um problema aí. As pessoas estão reclamando que Boa Tarde Nova Friburgo é como se o programa fosse só para a cidade, mas na verdade é para toda a região. Aí eu sugeri, seu Elias, será que a gente poderia passar de Boa Tarde Nova Friburgo para Boa Tarde Brasil? Que é o que está acontecendo agora. Nós estamos indo para todo o Brasil, porque aí já a internet estava entrando forte, Facebook e tudo mais e tal. Aí ele estudou, falou, ó, você tem razão, vamos mudar.
E aí então passou a se chamar Boa Tarde Brasil. E com isso, como eu te falei, em agosto agora a gente completa 17 anos, cara. Entre Boa Tarde Nova Friburgo e Boa Tarde Brasil. Agora imagina quem está assistindo você agora, não é ouvinte do seu programa, o que ele vai encontrar no Boa Tarde Brasil? Esse para você falar para quem está do outro lado, olha, vale a pena me ouvir. Ouvir e assistir, né? Coisa é mais ou menos. É verdade, hoje está ouvindo e assistindo. Então, Modesto, uma ótima pergunta. Eu acho que rádio é entretenimento, como você falou, hoje é vídeo também, a pessoa assiste a gente também. Então, para você de casa, amiga e amigo, como eu costumo dizer sempre, né, minhas amigas e meus amigos de casa, o nosso programa a gente costuma dizer que é uma salada. Ele tem uma parte de piadas, que são aquelas piadinhas de salão que a gente pode contar no horário, e são piadinhas curtinhas, que todo dia a gente conta uma piadinha. É um momento de descontração, que a pessoa até para o que está fazendo, porque é rapidinho. É tipo assim, 1 minuto, no máximo, a gente conta a piadinha e é um negócio assim que agrada muito. Nós temos um quadro chamado Fique por Dentro, que a gente dá as principais notícias do Brasil e do mundo, que tudo que está acontecendo ali na hora, a gente dá no Fique por Dentro, todo dia. A gente tem um quadro chamado Pediu, Tocou. Muito legal, Modesto, porque a pessoa manda um áudio escolhendo a música e oferecendo para alguém. Então, é uma interatividade... Nada é mais rádio raiz do que isso. Exatamente, é uma coisa super legal. Para você ter uma ideia, a gente começou atendendo 6 pessoas por causa dos outros quadros. Mas era tanto pedido, que nós já estamos atendendo 12 pessoas e ainda ficam pessoas para o dia seguinte. Então, a pessoa entra a vinhetinha, a pessoa fala, meu nome é tal, sou do bairro tal, gostaria de ouvir a música com fulano e tal, e para mandar para ciclano. Aí faz aquele oferecimento, a música entra e em seguida entra o outro áudio e tal, e a gente vai assim, mesclando esse Pediu, Tocou com a piadinha, com o Fique por Dentro, e tem um momento de fé, que é com o pastor Renato, da Igreja Maranata, ele sempre passa uma mensagem muito legal, e ali ele não fala de religião, né? ele fala uma mensagem de fé, de otimismo, e depois dessa mensagem sempre entra-se um louvor. Tem os clássicos do Roberto Carlos, que toda sexta-feira a gente toca 3, 4 músicas do Roberto Carlos, relembrando os bons tempos do Roberto, né? E de segunda a quinta tem os clássicos musicais, que a gente sempre resgata aquelas músicas antigas, tanto nacionais quanto internacionais, a gente resgata aquelas músicas antigas, sabe? E assim a gente vai fazendo uma salada musical. E aí eu tenho o apoio, se você me permite, eu tenho o apoio do meu querido amigo Guto Soares, do Éder Dias, eu tenho o apoio da Thaís, da Eloá, e eu tenho o apoio primordial que é do Daniel Salazar, que ele é operador, que eu senti um talento nele, percebi que ele tinha talento, pedi autorização na rádio, eles autorizaram, e hoje ele fala no ar junto comigo. Ele é tão talentoso que, além de operar, ele divide o programa comigo. Então, ele joga, como a gente costuma dizer, ele faz a escada para eu, sabe? Então, ele põe a bola no pênalti e eu chuto, sabe? E ele gosta muito de improvisar, ele é um cara muito inteligente, muito rápido, raciocínio rápido, sabe? Daniel Salazar. Então, eu quero mandar um beijo para toda a minha equipe, dizer para vocês que eu sou eternamente grato a vocês, e ao nosso querido diretor-geral, senhor Elias Venturino, que é uma pessoa muito do bem, uma pessoa discreta, que é uma pessoa que me ensina muito. Sempre que vai lá, Modesto, ele me dá sugestões, ele me dá dicas, que eu aprendo sempre muito com ele, sabe? E o nosso querido Leonardo Ache, né, que é o nosso diretor, que é um jovem talentoso, que está sempre dando força, moral para todos nós lá, sabe? Então, eu sou muito grato a essas pessoas que trabalham no meu turno, que trabalham diretamente comigo, né? E muito grato a toda a equipe da rádio, sabe, Modesto? Eu sou muito feliz, sabe? Muito realizado em fazer parte dessa família que agora, 1º de julho, estará completando 80 anos de vida, Modesto. Olha que coisa linda. E ainda com homenagem, né? Claro, claro. Você está vendo o reloginho lá? Sim. Significa que nós só temos 10 minutos. Rapaz! Eu deixo aproveitar mandar um abração para o Pedro Osmar, essa figura lendária do nosso rádio, grande. Né? Você falou o nome aí do Leonardo Acha, a pessoa também, eu gosto muito dele. Ele é filho de um querido irmão e amigo, Sim. Luiz Moacir de Souza Acha. Sim. Tá?
Você falou aí de uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, pastor Renato Gonçalves. Sim, fora de série. Tive o Rapaz. privilégio de conhecer o pai dele. É? Trabalhou comigo na Sotec e foi meu diretor na CEF. Olha! O B, famoso B. Poxa, não Ignácio conheci. Coutinho Gonçalves, o B. Rapaz, o pastor Renato é uma O figura. Renato é uma figuraça, É uma figura. né? Gente boa demais, eu É, gosto sim. muito do Renato. Meu Renato, você está no meu coração, você sabe disso. E outro também, que é bem muito conhecido nosso aqui, o Éder Dias, né? Sim, Éder Dias Teve há pouco tempo aqui, E Sempre o pessoal dando moral seu, eu lá. agradeço porque levar no ar. Agora nós só temos 9 minutos, vamos falar rapidamente duas coisas. Você tem uns 3 minutos para falar. Essa sua profícua carreira lhe rendeu algumas homenagens. O que você destacaria dessas homenagens? É verdade, rapaz. Bem lembrado. Eu recebi o troféu imprensa aqui de Nova Friburgo, né? Lá na Associação Friburguense de Letras, né? Em 2013 a gente foi o melhor programa e o melhor comunicador. Fui lá receber o troféu, inclusive Carlos Rosenberg estava lá. E foi um momento assim muito legal. E recebi tantas outras homenagens da Alerj, dos deputados, por unanimidade, através do então deputado Anderson Nogueira. Recebi uma homenagem também da Câmara Municipal, por unanimidade, através do vereador Cristiano Guenin. Enfim, ao longo desses anos, a gente recebeu pelo menos assim umas 4 vezes de institutos distintos que faziam pesquisas através da internet e a gente conseguiu, rapaz, vencer inclusive um deles que se chama Info. Eu achei muito legal porque eles fizeram uma pesquisa em todo o estado do Rio e foram eliminando. Eu fiquei na final com mais 6 radialistas, inclusive assim um de Barra Mansa, outro de Campos, assim, Nova Friburgo e tal. E eu venci, rapaz. Fui eleito pela internet e a pessoa só podia votar uma vez. Cada um que votava só podia votar uma vez. E eu fui eleito o melhor programa e o melhor apresentador do estado do Rio de Janeiro. Aquilo me deixou assim muito honrado porque foi uma coisa só da internet mesmo, só das redes sociais mesmo, sabe? Então, rapaz, eu só tenho a agradecer que eu acho que ao longo desses anos aí eu acho que eu estou no caminho certo. Estou aprendendo, sabe, Modesto? Mas eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que tá, tanto é que você está aqui para ser homenageado. Último assunto nosso, eu disse no programa que a televisão ia matar a rádio, não matou. A internet ia matar a rádio, não matou. As redes sociais ia matar a rádio, não matou. Você está há mais de 40 anos em comunicação. Ah, sim. Pois é. Então você já viu... Década de 80? Você está vendo aqui hoje, nós estamos com 3 câmeras, não tem nenhum cinegrafista aqui, né? Rapaz, mudou tudo. Então, ela está lá, ela dá zoom, ela Mudou faz, tudo. mexe para lá, mexe para cá. Então, a tecnologia está aí. Tá aí. Esse avanço, esses 40 anos, nós tivemos um avanço tecnológico impressionante, né? Absurdo. Era uma tecnologia... Hoje, você está trabalhando com tecnologia que era inimaginável há 30 anos atrás, não é? Total. Quais aquelas que você considera que foram mais importantes, que você acha que realmente transformou o rádio? O que você acha que fez, por exemplo, o rádio? Que o rádio hoje, muita gente, pelo contrário, ele está muito mais intimista, muito mais na casa de todo mundo, está muito mais fácil. Você conhece o Luiz Antônio Dias? Muito, meu querido amigo. Ele me mostrou um site que ele descobriu, que você consegue acessar a rádio de todo mundo. É um site que tem aí É fabuloso. É tanto de televisão, inclusive ele me mostrou, ele fabuloso. saiu até no jornal dele ele falando, a TV Zoom aparece lá. É fabuloso. A Rádio Nova Friburgo, a FM também aparece. Quer dizer, hoje a rádio deixou de ser local, ela é global. Sim. Agora, o que você acha que foram os principais avanços nesse tempo todo na rádio? Sem dúvida, Modesto, sem dúvida, a internet. A internet, eu costumo dizer lá no meu programa, que a internet é como um avião. Se o piloto é digno, ele vai levar 300, 500 passageiros de uma cidade a outra, de um país a outro, na boa, tranquilamente, porque o erro mecânico é muito raro, é o meio de transporte mais seguro. Então, se ele for um cara digno e honesto, ele vai fazer a parte dele e vai realizar sonhos de centenas e milhares de pessoas ao longo aí de tantos anos. A internet é a mesma coisa. Na mão de quem é bem intencionado, na mão de quem é profissional,
Rapaz, é um veículo extraordinário. Assim como tem aqueles que não têm boa intenção, aqueles que usam a internet para o lado ruim, para o lado mal da coisa, né? Mas graças a Deus a maioria não é assim. Eu acho, Modesto, que a internet foi um avanço extraordinário. Hoje eu não conseguiria me imaginar fazendo o meu trabalho sem a internet. Tudo que eu faço, eu uso a internet. É impressionante. Você usa a inteligência artificial já? Já, aí agora, meu amigo, não tem volta, né? Não tem. Não tem volta. Agora, também é mais uma ferramenta que tem que ser usada com sabedoria. Sim. Ela faz parte do meu cotidiano, do meu trabalho. Sim. Mas como eu sempre dou um exemplo, uma faca na cozinha, ela é essencial, mas ela também mata. Opa, tranquilamente. Então a inteligência artificial é uma ferramenta que pode te fazer muito bem e pode te levar a fazer muito mal. Como qualquer ferramenta, a internet também é isso, né? Isso é o que eu digo sempre. A internet na mão de quem sabe, de quem é bem intencionado, é algo extraordinário, Modesto. Eu fico assim, pensando, rapaz, que coisa abençoada, que coisa fabulosa é a internet. Quanta coisa você faz, quanto tempo você ganha usando a internet. E do outro lado, como você falou, se a pessoa não tem boa intenção, é terrível. Mas, Modesto, graças a Deus, que ao contrário do que muita gente dizia até um dia desse, que a internet é terra de ninguém, já não é mais assim. Então, muito cuidado, né? Para as pessoas aí que não têm boa intenção, que querem usar a internet para o mal, cuidado, porque agora, meu amigo, já não está tão fácil assim, não. Como qualquer ferramenta, ela tem que ser usada com responsabilidade, respeito e empatia. Exatamente. Não como uma arma, né? Exatamente. Como uma arma, ela é pior do que qualquer revólver, qualquer pistola. Ela é muito ruim. Mas a lei está aí para isso, né? Isso aí. Evidentemente, nós estamos passando por um momento um pouco sombrio no Brasil, que as pessoas... eu cito o exemplo. O Supremo Tribunal Federal, ele confunde intolerância com prepotência. O Supremo Tribunal Federal, hoje, ele é prepotente, não é ele não combate a intolerância, mas não pode ser terra de ninguém. Não pode ser uma ferramenta para você ofender, propagar crimes. Né? Tem muita gente que usa, você vê pornografia infantil. Meu Deus. Absurdo isso. Meu Deus, é o que eu te falo. Pegar uma criança e expor a foto de uma criança que não sabe nem o que é isso. Exatamente. Isso aí é o lado ruim, né? É o lado ruim, mas que já estão providenciando. Tem que correr atrás disso. Não pode deixar, tem que deixar. Ela tem que ser uma ferramenta com uma faca, bem usada. Na cozinha é uma ferramenta fundamental. Perfeito. Na mão de do intolerante, tem que meter na cadeia. Perfeito. Exatamente assim que eu penso. Tem que ser na cadeia. Gilberto, eu te agradeço por você ter vindo ao programa. Você me deu essa permissão de prestar homenagem a um grande profissional que eu já estava devendo há um tempão. Tem que ligar para o Gilberto. Poxa, cara, eu fiquei muito honrado aí eu falei quando assim, você me ligou. onde é que está o telefone do Gilberto? Aí eu procuro o telefone do Gilberto, não achava. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí eu liguei lá para a rádio. Pronto. Aí a menina falou assim, eu liguei numa hora que eu lembrei. Eu falei assim, eu sei que ele está no ar. Não, ele não pode atender. Eu falei, eu sei, ele está no ar. Eu só quero que você anote o recado. Fala que o Modesto da televisão ligou, ele vai me retornar. Com certeza. Ela foi meio titubeante, eu acho que ela falou assim, ela pensou, não sei não. Foi Eloá. Ela é funcionária nova lá, né? E ela falou assim, Gilberto, você está no ar, eu sei que você não pode atender, mas é o seu Modesto. Eu falei, não, atendo. Pode ficar tranquilo que dá tempo. Você fala o cara que o Modesto da televisão, ele vai lembrar quem é. Na hora eu aí você tentou me honrado. retornar, mas aí eu estava trabalhando e demorou um pouco. Mas obrigado, você me permitiu fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, que eu gosto de prestigiar esses talentos da terra, essa nova Friburgo vem dando certo, tá bom? A telinha para os seus 30 segundos aí para você dar um telão, até logo para o pessoal aí. Então, Modesto, muitíssimo obrigado pela terceira vez participando do seu programa, pela primeira vez nos novos estúdios aqui da TV Zoom. Parabéns à direção da TV Zoom, tá lindo, isso aqui tá lindo. E quero agradecer você, minha amiga de casa, meu amigo de casa, convidar você a nos ouvir de segunda a sexta, de 3 às 6 da tarde, Nova Friburgo FM 107.5, que estará completando 80 aninhos de vida no dia 1º, estará recebendo uma homenagem na Câmara Municipal, que é muito legal, né? A gente ter esse tipo de reconhecimento. Então, agradeço a você, Modesto, toda a sua equipe, a TV Zoom. E, mais uma vez, quero agradecer, Modesto, toda a nossa equipe da Rádio Nova Friburgo,
a direção, os colegas de trabalho, enfim, todos vocês, e dizer que é um privilégio, Modesto, fazer parte da Nova Friburgo FM e poder estar ao seu lado mais uma vez. É uma honra para mim. Muito obrigado, tá? Vamos agradecer a Luana, nossa parceira. Um beijo, Luana. O horário de gravar são às 14 horas. Ela comeu um pedaço do almoço dela para estar aqui a 1 hora para prestigiar. Ela é fabulosa, ela é fabulosa. Então, daqui a pouquinho eu estou ao vivo lá, isso né? aí, vai dar tempo de você chegar lá para gravar. É porque você está assistindo o Inédito na sexta-feira a partir das 21h, mas nós estamos gravando na quarta-feira, excepcionalmente hoje, a 1h05, para ele poder ir para a rádio fazer o programa dele às 3, tá bom? É verdade. Agradeço a Luana pelo carinho e a vocês todos que estão do outro lado da telinha. Que se o bom Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos. Um beijo no coração de todos.